Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo certo? Professor Marcos falando, professor de matemática, dando continuidade ainda do nosso assunto dentro do campo da geometria. Falamos um pouquinho dos vídeos anteriores da aula passada de comprimento, né? De grandezas que envolvem comprimento. Falando um pouquinho ainda dentro das grandezas que nós temos no nosso cotidiano, grandezas de massa, de comprimento e de volume, né? Eu falei no nosso último vídeo, falando um pouquinho sobre a grandeza de comprimento, né? Então nós vimos lá as conversões, que quando nós queremos transformar quilômetro em metro, ou queremos transformar metro em decímetro, ou decímetro em hectômetro, enfim, essas conversões nós vimos que é possível fazer quando temos caminhando essa vírgula para a direita, a gente multiplica algo por 10, né? A gente vai multiplicando o valor por 10, e aí quando nós iremos trazer de milímetro até metro, nós dividimos por 1000, por exemplo. Então, essas conversões elas são interessantes porque nós temos a oportunidade então de mensurar, né? De calcular se as distâncias são muito grandes ou se as distâncias são pequenas. Então, a distância que eu estou da câmera que está me gravando, eu não preciso usar quilômetro, não preciso usar metro, às vezes eu posso usar centímetros, posso usar, enfim. Né? Então, dependendo da ocasião, da situação, nós usamos as medidas corretas para informar a pessoa que está fazendo essa leitura de qual é a sua distância ou de qual é, se ela é pequena ou se ela é grande, né? Então hoje, dando continuidade a esse assunto que tratamos em vídeos anteriores, eu quero pegar então essa conversão que nós fizemos de medidas de comprimento e jogar em umas figuras planas, que nosso objetivo hoje é conhecer um pouquinho sobre perímetro. Então eu quero calcular perímetro de triângulo e eu quero calcular perímetro de quadriláteros, né? Então os quadriláteros são classificados em quadrado, em trapézio, em losango, enfim, tem algumas figuras que têm 4 lados, chamamos de quadriláteros. E tem figuras que somente têm 3 lados, então nós chamamos de triângulos. Também posso classificar esses triângulos em isósceles, equilátero, escaleno e assim sucessivamente. Mas eu não vou entrar nesse mérito na questão da classificação nem de quadrilátero nem de triângulo, mas sim falar um pouquinho sobre perímetro. Então vem aqui comigo, ó. O perímetro é a soma, né? O perímetro, que nós dizemos na matemática, dentro da geometria, ele é o contorno de uma região plana. Então, toda vez que nós temos uma figura plana, todo o contorno dessa figura plana, que é um segmento de reta, eu tenho condição de sofrer a medição, eu tenho condição de conhecê-la. E é por isso que diante da nossa área dispersa, ou foi ofertado a mim e a você uma área, e essa área então é passivo, é permitido colocar alguma casa, ou colocar sei lá, fechar o terreno, fazer uma piscina, enfim. Então é possível então, diante daquilo que nós conhecemos previamente, trazer uma figura ou trazer uma construção para que realmente eu tenha a finalidade tal. Então, quando nós temos o perímetro, eu tenho que calcular o contorno dessa figura plana. Então, aqui eu coloquei um retângulo. Então, o retângulo eu coloquei aqui metro. Eu tenho o segmento CB, eu tenho 20, e o segmento BA, eu tenho 12. O exercício pede, por exemplo, para nós calcularmos qual é o perímetro, né, dessa figura chamada retângulo. Então, lembrando que perímetro é o contorno de uma região plana. Então, o contorno aqui é CB, BA, AD e DC. São os segmentos que compõem essa figura que aqui nós chamamos de retângulo. Eu não estou falando da área interna, eu estou falando do contorno. Então, quando eu quero saber o perímetro de um terreno, eu tenho que medir, né, tenho que fazer a medição do contorno que esse terreno se propõe, se ele é um retângulo, ou se ele é um quadrado, ou se ele é um triângulo, enfim, eu tenho que saber a medida do contorno da figura que está gerando naquele terreno que você está adquirindo, ou que você está querendo conhecer as suas medidas. Então, aqui foi colocado 20 metros de um lado e 12 metros do outro, e isso mostra que isso é um retângulo. Então, retângulo eu tenho lados diferentes, mas os lados que são paralelos, eles têm a mesma medida. Então, se eu olhar 20 aqui, eu também posso dizer que aqui é 20 metros. Então, aqui está me dando a grandeza. Aqui, mesma coisa. Se BA é paralelo a CD, então eles também têm a mesma medida. Então, o que é perímetro?
Perímetro é a soma de todo o contorno de uma região plana. Então eu vou somar 20 mais 20 mais 12 mais 12. Confere se tenho 4 medidas, se eu coloquei na soma as 4 medidas. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que perímetro é igual a 20 mais 20 dá 40 e 12 mais 12, 24. 40 mais 24, o perímetro aqui é igual a 64 metros. Né? Então, quando nós temos a oportunidade de conhecer o perímetro, que é o contorno de uma região plana, eu tenho que prestar atenção na unidade que ele está trazendo para mim para que eu faça a medição ou que eu dê para ele a informação do perímetro da figura que ele está te fornecendo. Então tem que prestar bem atenção que a grandeza ela é de grande importância. Eu só posso conhecer o perímetro de uma figura plana se ele estiver a mesma unidade medida. Ah, então quer dizer que quando eles forem me dar para calcular o perímetro de uma figura plana, as medidas estarão diferentes? Exatamente. Esse é o grande barato desse problema. Por isso que previamente, numa aula anterior, se você não assistiu aquela aula de conversão de unidade de medida, volta lá na aula. Eu vou ver se eu coloco aqui no cardzinho aqui em cima, que aí você tem condição de entender como é que eu faço a conversão de metro para centímetro, de milímetro para decímetro, e eu preciso fazer isso, porque senão eu não consigo contornar, não consigo trazer o perímetro de uma figura plana, tá? Então, as unidades de medidas deverão ser iguais, senão eu não consigo fazer o encontro do perímetro de uma figura plana. Então aqui eu coloquei figuras triangulares e figuras quadriláteras. Então está aqui um quadrilátero e aqui eu tenho um triângulo. Então aqui ele está pedindo para nós calcularmos o perímetro em centímetro. Bem, aqui nós temos em milímetro, aqui nós temos metro, aqui eu tenho decâmetro, aqui eu tenho centímetro. Opa, aqui já tem, aqui não preciso mudar. Mas as outras 3 medidas precisa ser feito a conversão. Professor, mas eu posso transformar todo mundo para metro e aí eu somo e no final eu posso transformar para centímetro? Pode transformar isso. Ah, então eu vou transformar todo mundo para decâmetro, eu transformo aqui decâmetro, 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 aí eu acho em decâmetro e aí no final eu converto para centímetro. É possível? É possível também. Né? Então, o que o professor vai fazer? Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar todo mundo aqui em centímetro porque eu já faço no começo e aí eu não preciso fazer lá no final a conversão dessa unidade medida de milímetro para centímetro, tá? Eu não preciso. Então, eu vou fazer lá. Lembrando, eu tenho quilômetro, eu tenho hectômetro, eu tenho decâmetro, eu tenho metro, decímetro, centímetro e... Vou deixar aqui embaixo, porque aqui ficou meio... Eu vou deixar aqui no cantinho, aqui, ó, que aqui eu tenho espaço, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Certo? Então eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Para esse milímetro, ele disse que eu tenho que transformar isso em centímetro. Então milímetro eu ando uma casa para a esquerda. Então se eu ando uma casa para a esquerda, eu vou dividir por 10. Então se eu vou dividir por 10, eu vou pegar os 5 milímetros e vou andar com uma casa para a esquerda. Então se a vírgula está aqui, vem para cá. Vai ficar 0,5 centímetro. Como a vírgula está aqui, eu tenho que andar uma casinha para a esquerda, então vai ficar 1,2. Como a vírgula está aqui depois da unidade, então eu pulo uma casa para a esquerda, vai ficar 1 centímetro. Bem, então como eu já tenho a conversão de todos os lados desse triângulo, então basta eu somar. Vai ficar perímetro é igual a 1, está aqui, mais 0,5, está aqui, mais 1,2. Lembrando que são 3 lados, são 1, 2, 3 medidas. Então eu tenho 1 mais 1,5 mais meio vai dar 1,5, mais 1,2. Então o perímetro aqui é igual a 2,7 centímetros. Então o cálculo de um perímetro de uma figura plana, eu tenho que prestar atenção naquilo que o enunciador está solicitando para mim. Se ele está solicitando, calcule o perímetro dessa figura em milímetro, aí eu não faria a conversão. Somava aí e dava a resposta. Mas o exercício está pedindo as medidas do perímetro em centímetro. Então eu poderia ter somado 10 mais 5 dá 15, com mais 12 dava 27, e aí 27 milímetros eu transformo para 2,7 centímetros. É possível fazer isso, como eu falei no anterior. Mas cabe a você decidir se você quer fazer isso antes ou faz depois. Mas
Quando eu encontro, como esse exemplo aqui, dessa figura quadrilátera, eu encontro todo mundo com a sua unidade de medida totalmente diferente, então eu não posso fazer o que eu faria aqui, somar todos os milímetros e no final eu transformar para centímetro. Aqui não dá para somar esse com esse, com esse, com esse, porque as unidades estão diferentes. Então eu vou ter que transformar tudo isso em centímetro. Ok, então se eu transformar metro para centímetro, eu venho aqui no meu esquema e vejo, para metro para centímetro ele anda uma, anda duas. Então eu vou multiplicar aqui por 10, cada pulo desse, 10 aqui e 10. Lembre-se que quando eu estava para milímetro para centímetro, eu dividi. Agora, como eu estou em metro, a unidade que foi dada em metro, e eu vou para centímetro, eu tenho que pular para a esquerda, e para a esquerda, para a direita, perdão, para a direita eu vou ter que multiplicar, então 10 vezes 10 dá 100, então eu vou pular duas vezes. Então a vírgula está aqui, eu pulei uma, pulei duas, então aqui é 8,1 centímetro. Então esse 0,081 metro equivale em centímetro 8,1. A medida é a mesma. A medida desse lado continua sendo 8,1 centímetro ou 0,081. A medida é a mesma. A unidade de medida é diferente. Se é diferente, eu tenho que ter um valor diferente, mas a medida é a mesma. Aqui, decâmetro. Decâmetro está aqui, ele quer passar para centímetro. Então, ele vai pular uma, vai pular duas, vai pular três. Então, cada pulo aqui é 10. Então, 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000, então ele vai ter que pular 3 vezes aqui, ó. 1, 2, 3. Então ele vai pular 3. Então tá aqui, ó. Pulou 1, pulou 2, pulou 3. Então aqui é 15,6 centímetros. Continua também a mesma medida, só a unidade de medida que é diferente. 6,2 já está em centímetro, essa aqui eu não mudo. E aí eu vou para milímetro. Então milímetro está aqui. E ele vai para centímetro, então ele vai ter que dar um pulo para a esquerda. Então eu vou dividir por 10. Então como eu andei para a esquerda, então eu vou dividir por 10. Então significa que a vírgula está aqui, ela vai dar uma casa para a esquerda. Então aqui vai ficar 18,4 centímetros. Muito bem, aí o que eu faço? Todos eles aí já estão em centímetro, todos estão em centímetro, então eu vou calcular agora o perímetro. Eu só posso calcular o perímetro quando as medidas do contorno da figura plana forem a mesma. Então eu vou lá e coloco o perímetro é igual a 8,1 mais 15,6 mais 6,2. Então tá ali as quatro medidas, vou encontrar o perímetro. Eu vou apagar aqui, ó, para a gente ter espaço para você entender a soma que eu vou fazer lá. Muito bem, eu vou lá pegar e vou somar 8,1 mais 15,6, lembrando que vírgula tem que ficar debaixo de vírgula, 6,2 e 18,4. Tá aí as quatro medidas. 6 mais 2 dá 8, com 4 dá 12, vai 1. 1 mais 8 dá 9, 9 mais 5, 14. 14 mais 6, 20. 20 mais 8, 28, vão 2. 2 mais 1 dá 3, com mais 1 dá 4. Vírgula em vírgula, vírgula, vírgula embaixo de vírgula. Então, o perímetro aqui é igual a 48,2 centímetros. Né? Então está aqui a soma do meu perímetro de uma figura quadrilátera. Então, resumidamente, essa aula foi falado um pouco sobre perímetro, bem simples, bem tranquilo. A única coisa que você vai ter que trabalhar aqui é saber se as unidades de medidas para que a figura está mostrando para você, se forem a mesma, basta somar e dar a resposta do perímetro. Mas se as medidas forem diferentes, se for centímetro, uma é milímetro, outra é decâmetro, outra é metro, então tem que transformar todo mundo para aquilo que o enunciador quer. Se ele quer milímetro, tem que transformar todo mundo para milímetro. O enunciador quer que você transfira, ou transfere, ou converta para todo mundo para decâmetro, então todo mundo vai para decâmetro. E aí eu posso somar. Você não pode fazer somar o 0,081 mais 0,0515, 6, 6,2 e 184 milímetros. Você não pode fazer isso para depois converter. Aqui eu poderia, porque todas as medidas estão em milímetros. Então eu posso somar as duas e no final e converter para a unidade que ele quer. Mas aqui eu não posso fazer isso. Então aqui eu sou obrigado a transformar pela medida que ele quer. No nosso caso aqui foi centímetro. Todas as medidas que estavam diferentes, menos essa aqui, eu transformei para centímetro. Para aí sim, lá no final, nós encontrarmos o perímetro, que é a soma de todos os lados de uma figura plana. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço para você, fica com Deus
e até mais. Valeu, tchau, tchau.